Bom, então, como eu falei na aula passada, as próximas aulas a gente vai estar estudando alguns conceitos onde a gente vai usar mais fortemente a álgebra comutativa e o objetivo é provar a equivalência daquelas várias definições de dimensão que a gente deu na aula passada. Então, vamos falar um pouco de álgebra comutativa. Alguns conceitos bem básicos, a gente não vai estudar nenhuma teoria muito sofisticada. Então, vamos fixar um anel. Anel, para a gente, sempre vai ser comutativo com unidade. E M, um A módulo. Bom, então a gente diz que M é um A módulo finito se ele for, finitamente gerado como A módulo, né? Então, A módulo finito se ele for um módulo finitamente gerado sobre A. Bom, essa definição é bastante simples e deixa eu anunciar agora um resultado fundamental. A demonstração a gente vai ver que é muito simples, mas é um resultado fundamental em álgebra comutativa, um dos resultados iniciais, que é o lema de Nakayama. O lema de Nakayama diz o seguinte: vamos supor que eu tenho uma inclusão de anéis Sempre quando eu tenho uma inclusão de anéis, eu posso ver B como um A módulo com a multiplicação por elementos de A induzida pela inclusão. Agora, vamos supor que esse A módulo é um A módulo finito. E vamos tomar um ideal qualquer de A. Então, o lema de Nakayama diz o seguinte, que se A for diferente de zero, se for diferente de A, então, quando eu multiplico, quando eu olho para o ideal em B gerado por A, que eu vou denotar dessa forma, isso também é diferente de B. Então, antes de dar a demonstração, deixa eu dar um exemplo em que mostra que essa condição aqui é necessária. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos tomar cá um corpo. E eu vou olhar para os seguintes anéis. Eu olho para o anel de polinômio. De polinômios em uma variável t. E olho para isso como um subanel de t, do ideal de polinômios em t e 1 sobre t. No anel de polinômios de t e 1 sobre t. Então, esse aqui seria o A. E esse daqui seria o B. Então, observa que, nesse caso, o B não é finitamente gerado como A módulo. Então, ele é finitamente gerado como uma A álgebra, mas B não é finitamente gerado como A módulo.
Não é um amódulo finito. E nesse caso aqui, se você tomar como A o ideal gerado por T, esse aqui é um ideal próprio, diferente, né, do anel A. Mas quando eu olho para o ideal de B gerado por A, repara, em B o elemento T é invertível. Né? Então, isso daqui vai ser todo o ideal B. Então, esse é um exemplo muito simples, mas mostra que essa condição aqui ela é essencial. Né? Então, vamos ver agora a prova do lema. Ok, então a gente vai ver que isso daqui é basicamente álgebra linear. Então, a gente está supondo que B é um amódulo finito, ou seja, a gente sabe que existem elementos B1 até Bm, em B, que geram todo B como amódulo, né? Tais que B é igual a AB1 mais ABM. Então, vamos tomar agora o ideal de A. E vamos supor que, quando eu olho para o ideal em B gerado por A, eu obtenho todo B. Então, vamos supor que A vezes B é igual a B. Bom, mas o que significa isso? Então, significa que sempre quando eu tomo um elemento aqui em B, em particular, se eu tomo, por exemplo, um desses geradores, ele pode ser escrito como combinação linear de produtos de um elemento de A por um elemento de B. Em particular, então, existem AI1 até AIM no ideal A, tal que o BI se escreve como AI1 B1 mais AIM BM. Eu simplesmente posso escrever cada BI dessa forma. Deixa eu reescrever isso daqui de uma outra forma, que vai ser uniforme para todo I. Então, o que eu tenho aqui poderia escrever isso da seguinte forma. 1 menos delta IJ, delta I1, B1 mais 1 menos delta I2, B2, até 1 menos delta IM, BM, igual a 0 para todo I entre 1 e M. Aqui, esse símbolo aqui é o símbolo de Kronecker, que diz, então, que então, isso daqui vai ser 1 se I igual a J e 0 se I diferente de J. Então, eu escrevo isso dessa forma para todo I. E agora, deixa eu ver, eu acho que eu estou esquecendo aqui os... desculpa, aqui vai ser os AIs, né? Então, aqui é AI1, AI2, AIM. Ok, simplesmente passei o BI para o outro lado e reescrevi isso dessa forma. Tá certo?
Ok, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma matriz com todos esses coeficientes e eu vou chamar de D o determinante dessa matriz. Então, o determinante da matriz A e J menos delta e J, aqui com I e J entre 1 e M. E repara, a primeira observação é o seguinte, se eu escrever isso daqui numa matriz, né, vocês vão ver que os elementos da diagonal, talvez eu queira fazer menos AJ, para poder não me preocupar com o sinal. Uma vez que eu escrevo isso dessa forma, quando você olha para a matriz, você vai ver o seguinte, você vai ver que os elementos da diagonal são escritos da forma 1 menos AIJ, e os outros elementos são todos da forma AIJ, e esses AIJs estão no ideal A, tá certo? Então, isso mostra que esse determinante, ele pertence ao conjunto 1 mais A. Ele se escreve como 1 mais um elemento do ideal A. Além disso, o que a gente sabe? A gente sabe que D vezes BI. Então, o que vai ser isso? D vezes BI, bom, basta eu multiplicar, olhar para aquela matriz grande que eu escrevi com esses coeficientes e substituir a iésima linha. Então, deixa eu ver o que eu quero escrever. Quero observar que essa matriz, isso daqui vai ser igual, por essa condição aqui, isso daqui vai ser igual a 0 para todo I. E agora, com essas duas informações, né, então isso daqui implica que D vezes B é igual a 0. Mas observa, como o D contém a unidade, isso aqui está dizendo para a gente que D tem que ser igual a 0. Agora, por outro lado, então a gente tem essas duas informações aqui. E quando você olha para essas duas coisas, essas duas afirmações, elas implicam que D pertence a A. Desculpa, que 0 pertence a 1 mais A e, portanto, 1 pertence a A. Né? Ou seja, o ideal A, de fato, é todo igual a todo o anel. Então, como vocês podem ver, essa é a demonstração é bastante simples, é só álgebra linear. Mas essa condição de finitude, né, como a gente vê, ele é essencial para ter um resultado desse tipo. E o que a gente vai ver até o final da aula é alguma manifestação geométrica dessa condição, dessa propriedade algébrica dos módulos finitos. Ok, então, antes de voltar para a geometria algébrica, deixa eu então falar um pouquinho mais sobre módulos finitos. Na verdade, deixa eu dar uma outra definição que também vai ser importante. Que é a definição, a noção de integridade. Né? Então, deixa eu fixar uma inclusão de anéis. E vamos fixar um elemento de B. Então, a gente diz que o elemento B é inteiro sobre A. Se esse elemento B ele satisfaz uma relação, uma equação algébrica com coeficientes em A, com
termo, uma relação mônica, né? Ou seja, se existem elementos A0 até AK-1 em A, tais que B elevado a K mais AK-1, B elevado a K-1 até A0 é igual a zero. Então, isso daqui é muito parecido com a noção de um elemento ser algébrico sobre um corpo. Né? A diferença aqui é que a gente está trabalhando sobre anéis, e sobre anéis é diferente só ter uma condição de ser algébrico e essa condição que a gente colocou aqui, que exige que o coeficiente do termo de maior grau seja 1, que o polinômio que dá relação algébrica seja um polinômio mônico. Então, o fato desse polinômio ser mônico, a gente vai ver que vai ter implicações importantes aí mais para frente. Ok, então essa adoção de um elemento ser inteiro, e a gente diz que B é inteiro sobre A, se todo elemento de B é inteiro sobre A. E deixa eu agora fazer uma relação, né? A gente estava falando de módulos finitos, anéis inteiros sobre um outro anel, né? Então, deixa eu anunciar aqui a relação entre a condição de integridade e a relação de finitude, né? Então, isso aqui é uma observação. Então, nessa mesma situação, tem uma extensão de anéis e um elemento B de B. Então, a gente tem a seguinte equivalência. B é inteiro sobre A, se e somente se o anel, a extensão de anéis de A gerada por B, é um amódulo finito. Aí, na verdade, isso é fácil de ver. Se B é inteiro sobre A, eu tenho uma relação desse tipo aqui. Então, quando eu olho para o anel de polinômios, a extensão de anéis gerada por B, eu posso escrever qualquer elemento daquela extensão como combinação linear de 1, B, B2 até BK-1, certo? Então, uma direção é clara e a outra dimensão também é clara. Se esse módulo é finito, então eu consigo encontrar, então eu posso escrever para algum K suficientemente grande, BK, como combinação linear de potências menores de B, e com isso eu tenho uma relação de integrabilidade desse tipo. Então, agora, essa observação é simples, mas ele tem... usando essa observação, a gente pode provar vários resultados, né? Então, deixa eu anunciar aqui algumas consequências dessa observação. Ok, então, a primeira observação é o seguinte. Eu posso começar... Nessa situação aqui, eu tenho um anel, uma extensão de anéis, e eu posso olhar para os elementos de B que são inteiros sobre A. Então, esse conjunto, na verdade, ele é fechado pelas operações de anéis. Então, em outras palavras, os elementos de B que são inteiros sobre A formam um anel.
que eu vou denotar por ATIL. E esse anel é chamado o fecho inteiro de A em B. Isso simplesmente porque se eu tenho, então, esse resultado segue facilmente, né, dessa observação. Se eu tenho dois elementos, x e y, que são inteiros sobre A, estou denotando dessa forma. Então, usando a observação duas vezes, o que a gente obtém é que A, x, y é um A módulo finito. Bom, mas aqui dentro a gente tem a soma e o produto, né? Então, da mesma forma, como esse anel, esse amódulo é finito, o amódulo gerado por cada um desses elementos também é finito, e usando a observação novamente, a gente observa que eles são inteiros. Então, x mais y e x vezes y também são inteiros sobre A. Então, isso mostra que eles, de fato, formam um anel, que é chamado fecho inteiro de A em B. Então, pela nossa definição, a gente vê que B é inteiro sobre A se o ATIL for igual a B. E a gente diz que A é integralmente fechado em B se o A for igual ao ATIL. Ok. Então, deixa eu só fazer uma observação aqui que vai ser útil mais para frente. É que a gente aqui a gente está construindo fecho inteiro de um anel dentro de um outro anel. Um caso especial importante é o caso em que B igual a K é o corpo quociente de A. A é um domínio. Então, A, domínio. E B igual a K é o corpo quociente de A. Nesse caso, a gente diz que A é integralmente fechado se A é integralmente fechado no seu corpo quociente. E deixa eu dar um exemplo de uma classe de anéis para os quais isso acontece. Exemplo. Se A é um domínio de fatoração única,
Então, A é integralmente fechado. Aí vamos ver como que a gente mostra isso. Isso daqui vai ser bastante simples, né? Então, vamos supor... Então, vamos ver que isso é verdade. Vamos supor que a gente começa com um elemento X no corpo quociente de K. E vamos supor que esse elemento é inteiro sobre A. Ou seja, a gente sabe que o X vai satisfazer um polinômio, vai ser raiz de um polinômio mônico, com coeficientes em A. Agora, como a gente está no corpo quociente, a gente sabe que a gente pode escrever X como sendo A sobre B. E vamos escrever isso de forma que o A e o B, bom, aqui, claro, B, AB, elementos de A, B diferente de zero. Mas a gente vai pedir ainda que o A e o B não tenham fatores comuns, né? A gente olha para decomposição por fatores irredutíveis de A e B e cancela os termos comuns, né? Então, a gente pode supor também que com A e B sem fatores comuns. Bom, e agora a gente reescreve essa expressão aqui, trocando x por A sobre B, a gente elimina o denominador e no final a gente chega na seguinte igualdade. Vamos chegar à igualdade A elevado a n mais B a n menos 1 a n menos 1 mais B elevado a n a 0 igual a 0. Bom, mas isso daqui está dizendo para a gente que, bom, o B divide essa parcela aqui, então, como a gente está num domínio de fatoração única, a gente sabe que, então, o B divide o A. Mas como eles não têm fatores comuns, a gente está vendo, então, que B é uma unidade. Ou seja, A pertence a A. Então, com isso, a gente vê que todo elemento do corpo quociente de A, que é inteiro sobre A, automaticamente está em A. Então, domínios de fatoração única são integralmente fechados. E essa observação vai ser bastante útil mais para frente quando a gente for estudar curvas algébricas, né? Então, vamos lembrar isso para depois. Ok, então, essa aqui era a primeira consequência, então, né, o fato do fecho, o fecho inteiro ser um anel, a primeira consequência da relação de finitude com a relação de integrabilidade. Deixa eu só repetir aqui, né, a observação. Então, a observação dizia que se eu tenho uma extensão de anéis e um elemento B de B, B é inteiro sobre A, se somente se AB é um A módulo finito. Então, deixa eu ver agora, né, se a gente estava vendo algumas consequências. Então, a segunda consequência
que a gente vê desse fato é que C inteiro é uma propriedade transitiva. Ou seja, se eu tenho extensões de anéis A, B e C, e se eu tenho que B é inteiro sobre A e C é inteiro sobre B, então C é inteiro sobre A. Bom, novamente, isso daqui é fácil de ver, né? Se eu tomo um elemento C de C, como C é inteiro sobre B, a gente sabe que esse C satisfaz uma relação desse tipo. Em particular, isso mostra que o C é inteiro sobre... O C é inteiro... Deixa eu... C vai ser inteiro sobre esse anel aqui. Porque essa relação, os coeficientes vivem nesse anel. Então, o C é inteiro sobre esse anel, ou seja... O anel obtido por extensão, estendendo por C, esse é um anel, um A, B1 até BN1 módulo finito. Agora, como cada um desses BIs é inteiro sobre A, usando novamente a observação para cada um desses elementos, o que a gente observa é que esse módulo é um amódulo finito. Bom, se esse é um amódulo finito, então, em particular, o C vai ser inteiro sobre A. Então, com isso, a gente vê essa segunda consequência. Ok, em particular, né, juntando essas duas consequências, o que a gente observa é o seguinte. Se A til é o fecho inteiro de A em algum anel B, então o atil é inteiro sobre A. Desculpa, não é isso que eu quis dizer. Isso é óbvio, né? Então, o atil é integralmente fechado em B. Então, para obter o atil, eu adjuntei ao A todos os elementos de B inteiros sobre A. Mas, a princípio, eu poderia ter algum elemento de B que não é inteiro sobre A, mas seria inteiro sobre o atil. Mas essa observação aqui mostra que isso não pode acontecer. Então, no que eu tomo um fecho inteiro, ele automaticamente fica integralmente fechado. Ok, uma outra consequência
bastante óbvia daquela observação é que se eu tenho uma extensão de anéis e se eu sei que como uma A-álgebra B é finitamente gerado, B finitamente gerado, como A, quando eu escrevo finitamente gerado eu quero dizer como A-álgebra, como módulo eu sempre vou escrever finito. Se ele é finitamente gerado e se ele é inteiro sobre A, então automaticamente eu sei que ele é um A módulo finito. Ok, talvez tenha algumas propriedades que eu acho que a gente não vai precisar agora, então talvez eu só vou enunciar sem dar muitos detalhes. E mais para frente, quando a gente precisar, se for o caso, eu faço as demonstrações. Então, só uma outra observação. De maneira bastante informal, vou simplesmente dizer... Eu vou dizer isso, que bom, a relação de dependência inteira é preservada por quocientes e localização. Então, deixa eu só dizer um pouco mais precisamente o que eu quero. Então, o que eu quero dizer por quociente, que é preservada por quociente, eu simplesmente quero dizer o seguinte: se eu tenho uma inclusão de anéis, né, com B deixa eu olhar para essa extensão de anéis e deixa eu olhar para atil, o fecho inteiro de A em B. Deixa eu simplesmente colocar, deixa eu supor já que... Deixa eu supor que o B é inteiro sobre A. Nesse caso vai ser a mesma coisa. B inteiro sobre A. Então, eu posso tomar um ideal qualquer em B, ideal Bzinho em B, e eu posso olhar para a interseção desse ideal B com o anel A, via essa inclusão. Então, essa inclusão de A em B induz um monomorfismo, uma inclusão de A módulo A em B módulo B. E a condição de B ser inteiro sobre A implica que esse quociente é inteiro sobre esse quociente. Então, essas observações todas que eu estou fazendo, repara que isso vai ter, quando a gente fizer a tradução geométrica da noção de finitude, né, o que significa a gente olhar para um quociente? Bom, significa olhar para alguma subvariedade fechada. Né, e uma outra construção que a gente faz é olhar para o anel local de um ponto. Né, então, essa vai ser a segunda observação, que a relação de dependência inteira é preservada por localização. Na verdade, bom, acho que a gente tem tempo.
Bom, deixa eu falar então um pouco de localização, dar uma definição, para quem ainda não viu, uma definição um pouco mais geral. Deixa eu falar então um pouco de localização. A gente viu a localização de um anel A em um primo, né? E essa construção é um caso especial de uma construção mais geral, que eu vou explicar agora. Então, a gente começa com A, um anel, e vamos tomar S, algum subconjunto multiplicativo de A. Né? Ou seja, 1 pertence a S e S é fechado por multiplicação. Então, sempre quando a gente tem um sistema multiplicativo, um subconjunto multiplicativo, a gente pode definir a localização por esse subconjunto, né? Então, vou definirmos o anel localizado S menos 1 de A. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente inverter os elementos de S. Então, isso daqui vai ser o conjunto, bom, formalmente, deixa eu escrever isso dessa forma, conjunto de expressões desse tipo, A sobre S, onde A é um elemento de A e S é um elemento de S. E eu vou identificar A sobre S com a expressão B sobre T. Bom, usualmente o que a gente diria? A gente simplesmente diria que TA menos SB é igual a 0. A gente não vai colocar exatamente essa condição, porque aqui eu não estou exigindo que o A seja um domínio, né? Então, por conta disso, na verdade, a definição correta é eu dizer que U vezes esse elemento é igual a 0 para algum U em S. Então, essa daqui vai ser a definição que vai fazer isso aqui funcionar. E a afirmação é que isso daqui é, de fato, um anel. E o anel a gente define de forma usual a soma, como sendo TA mais BS sobre ST. Isso faz sentido porque, como S é um conjunto multiplicativo, se o S e o T estão em S, o produto também vai estar. De forma usual, AS vezes B sobre T é igual a AB sobre ST. Então, agora, então, na verdade, é uma observação, quer dizer, é um exercício vocês verificarem que isso daqui está bem definido, né? Ou seja, não depende da escolha de representantes A sobre S, e é aqui que vai ser importante essa definição, né, de equivalência, né? Essa aqui é uma relação de equivalência. Ok, então, essa definição da localização, né, do anel localizado. E agora, qual é a relação com a noção de integrabilidade? Então, a primeira coisa, a observação é o seguinte, é que a gente tem
homomorfismo de anéis, homomorfismo natural de A para S menos 1 de A, que leva um elemento A na fração A sobre 1. Observa que aqui esse homomorfismo, vamos chamar de I, um homomorfismo natural, pode não ser injetivo no caso geral, né? Pode não ser injetivo. Bom, vai ser injetivo nos casos que a gente está interessado, mas como a gente está num contexto mais geral. Agora, o que vale? Então, qual é a relação com integrabilidade? Então, o que a gente tem é o seguinte. Se A... Então, eu tenho A contido em B, né, anéis. Deixa eu chamar de atil o fecho inteiro de A em B. Então, a gente tem inclusões A contido em atil contido em B. E, bom, se eu começo com S, um sistema multiplicativo, um subconjunto multiplicativo de A, então, ele continua sendo um subconjunto multiplicativo tanto de atil e de betil, e a gente tem inclusões S menos 1 de A, S menos 1 de atil, S menos 1 de B, e afirmação aqui é que esse daqui é exatamente o fecho inteiro do anel localizado, do anel A localizado no anel B localizado, né? Então, S menos 1 de atil é o fecho inteiro de S menos 1 de A em S menos 1 de B. Eu vou deixar como exercício vocês verificarem isso. Bom, é um exercício bom de fazer, se essa é a primeira vez que vocês estão vendo isso, porque ele é muito simples, ele é elementar, mas você vai ter que manipular todas essas definições. Né? Mas é bastante simples. Deixa só para a gente passar finalmente para a geometria algébrica, deixa eu só dar alguns exemplos, né, de anéis localizados, os exemplos mais importantes para a gente. Bom, o primeiro exemplo é quando se eu tomo A um anel e P um primo. Então, eu posso tomar como conjunto multiplicativo o complementar de P, né? A propriedade de P ser primo garante que esse complementar é um subconjunto multiplicativo de A, e nesse caso, o S menos 1 de A. Bom, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tomar um domínio, que foi como a gente... Para as aplicações, a gente vai sempre querer que A seja um domínio. E P, um primo. Então, esse anel localizado é exatamente a localização de A no primo P que a gente introduziu algumas aulas atrás. Né? Se você olhar, é exatamente a mesma definição. Um outro exemplo importante, quando, novamente, A é um domínio, e eu tomo como S
complementar de zero, ou seja, todos os elementos não nulos de A. Então, nesse caso, o S-1 de A vai ser exatamente o corpo quociente de A. E tem um outro caso também que a gente já considerou, que é o caso em que então tem o A, no caso do domínio, que foi o caso que a gente viu, e F, um elemento qualquer de A. Então, nesse caso, eu posso tomar como S, né, o conjunto das potências negativas de F. Então, novamente, é um conjunto multiplicativo. Desculpa, aqui eu vou querer tomar as potências de F. E agora sim, eu tomo S-1 de A. Isso daqui é exatamente, eu permiti dividir os elementos de A por potências de F. Então, acho que eu denotei isso algumas aulas atrás, dessa forma aqui. Então, todos esses anéis que apareceram, eles foram importantes para a gente, né? Bom, corpo quociente apareceu quando a gente, por exemplo, construiu o corpo de funções de uma variedade afim, então era o corpo quociente de um anel de coordenadas. Esse aqui era exatamente quando A era um anel de coordenadas de uma variedade afim. Esse anel, o anel local de um ponto. E, novamente, quando a gente tem A, o anel de coordenadas de uma variedade afim, esse anel apareceu como o anel de coordenadas de um aberto principal. Então, todos esses anéis aparecem de forma natural na geometria algébrica. Ok, então, e para esses anéis localizados, então, novamente, a gente tem essa observação aqui. Ok, então vamos passar agora, voltar. Tem alguma pergunta aqui na parte de álgebra comutativa? Ok, então, vamos passar então para aplicações desses conceitos para geometria algébrica. Então, vamos falar agora de morfismos finitos. Então, isso daqui vai ser uma classe de morfismos entre variedades quase projetivas com propriedades muito especiais. Ok, então eu vou começar definindo hoje o conceito de morfismo finito entre variedades afins, né, e na semana que vem a gente vai estender isso para variedades quase projetivas. Então, então, deixa eu chamar de X e Y variedades afins. E F de X para Y, um morfismo dominante. Bom, então o que a gente sabe? Ou seja, a imagem de F é densa em Y. O que a gente já viu nesse caso? Bom, nesse caso, quando a gente olha para o pullback, então isso daqui é um homomorfismo associado, né, um morfismo nos anéis de coordenadas associado. Isso é um monomorfismo, né, uma inclusão, pode ser vista como uma inclusão do anel de coordenadas de Y no anel de coordenadas de X. Então, isso daqui é um monomorfismo. E a gente vai dizer que esse morfismo é finito se esse monomorfismo realiza o AX como um AY módulo finito. Né? Então, dizemos que F
é um morfismo finito se AX é um AY módulo finito. E observa o seguinte, que como a gente já sabe, a gente sabe que os anéis de coordenadas são K-álgebras finitamente geradas. Em particular, a gente sabe que esse anel é finitamente gerado como álgebra sobre esse anel. Então, essa condição aqui, por uma das observações que a gente fez, isso é equivalente a dizer que o AX, o AY, o AX é inteiro sobre a Y. Bom, e agora vamos ver algumas propriedades, né? Vamos começar a estudar algumas propriedades de morfismos finitos. Aqui, como que a gente vai traduzir as propriedades algébricas dos extensões finitas de anéis para propriedades de variedades, morfismos de variedades. Então, propriedades Então, a primeira propriedade que é óbvia é que a composição de morfismo finito é morfismo finito. Isso a gente viu, simplesmente segue da transitividade da finitude, né, ou da integrabilidade. Então, a composição de morfismos finitos é novamente um morfismo finito. Então, isso segue novamente do fato de ser inteiro ser uma propriedade transitiva para anéis. Ok, então, segunda observação é a seguinte. Então, se eu tenho f de x para y, um morfismo finito, então eu tenho aqui essa inclusão que realiza AX como um AY módulo finito. O que acontece quando eu tomo o corpo quociente? Bom, quando eu tomar o corpo quociente, o que eu vou ter é uma extensão algébrica, tá certo? O fato disso daqui ser inteiro sobre o AY vai implicar que o corpo quociente vai ser algébrico sobre o corpo quociente de AY. Em particular, então, o que a gente tem aqui, novamente, o F vai induzir agora, esse morfismo é dominante, então a gente tem uma inclusão do corpo de funções. E a propriedade de finitude implica que isso daqui é uma extensão algébrica, e como finitamente gerada, é uma extensão finita. Então, isso aqui é uma extensão finita. Em particular, usando a definição que a gente viu de dimensão, a gente vê que sempre quando a gente tem um morfismo finito entre duas variedades, essas duas variedades têm a mesma dimensão. Então, a dimensão de x é igual à dimensão de y.
Ok, então a gente tem dois morfismos entre duas variedades com a mesma dimensão, mas a princípio isso dá alguma restrição, mas a princípio não muita, né? Por exemplo, deixa eu relembrar que a gente viu o blow up, por exemplo, de A2 num ponto, ou se a gente olhar para uma carta afim disso, então a gente tinha aqui um divisor excepcional. Se eu olho para uma carta afim, essas duas variedades têm a mesma dimensão, são birracionais, mas tem uma propriedade aqui que a gente vai ver que não acontece para morfismos finitos, que aqui a gente tem uma curva, um P1, ou um A1, né, se a gente olhar para uma carta afim, que vai ser contraída num ponto. A gente vai ver que para os morfismos finitos tem a propriedade muito importante de que a imagem inversa de cada ponto é um conjunto finito. Então, essa situação aqui não vai acontecer para morfismos finitos. Então, essa é a terceira propriedade. Então, se f de x para y é um morfismo finito, e y é um ponto de y, então a fibra do morfismo sobre y, ou seja, f menos 1 de y, é um conjunto finito. Então vamos ver por que isso é verdade. Bom, então deixa eu escrever x contido em AN. Deixa eu chamar as coordenadas de AN de x1, xn, y contido em AM, com coordenadas afins y1, yn. Ok, então o que a gente sabe? A gente tem então aqui o pullback de AY para AX. Então, esse daqui é um AY módulo finito. Em particular, eu tenho os elementos aqui que vêm da restrição das funções coordenadas em AN. Então, eu tenho as coordenadas x e barra. E a gente sabe que esses elementos são inteiros sobre o AY. Então, cada x e barra é inteiro sobre o AY. Ou seja, a gente consegue escrever uma relação de integridade x1 elevado a uma potência k mais, deixa eu escrever dessa forma, f pullback de φ k menos 1 x e k menos 1 f pullback φ0 igual a 0. Isso daqui vale em AX e cada φ desse é uma função coordenada em y. Então, as funções coordenadas todas satisfazem uma relação inteira dessa forma. Então, o que acontece quando eu fixo agora? Então, agora eu vou olhar para essa expressão. Isso daqui é uma expressão de uma função, é uma função regular, uma expressão para uma função regular em x.
Então, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar para y em y. Então, deixa eu fazer o seguinte, vamos supor que x é um elemento de x, tal que f de x é igual a y. Então, avaliando aquela expressão, né, que é uma função regular em x no ponto x, o que a gente obtém é o seguinte, né, x e então x com coordenadas a1 a n. Então o que a gente vai ver aqui, ai elevado a k mais, chamei de φ k menos 1 avaliada em y, aí k menos 1, etc, φ 0 elevado em y é igual a 0. Então, eu simplesmente avaliei aquela função regular no ponto x, eu obtenho essa relação aqui. Agora, observa que isso está dizendo é o seguinte, que existe um número finito de possibilidades para cada i, né? Existem infinitas possibilidades para cada coordenada aí, né? Ou seja, a imagem inversa do ponto y é um conjunto finito. Então, por exemplo, o blow-up não é um morfismo finito. Então, antes de anunciar a próxima propriedade, eu queria que a gente observasse, de novo, voltasse para essa expressão aqui. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que o número de imagens inversas de um ponto é sempre finito. A gente está supondo, para definir morfismo finito, a gente supôs que o morfismo F era um morfismo dominante, né? Então, a imagem é densa em Y. Bom, em particular, a gente consegue encontrar um elemento de Y que tem alguma pré-imagem. Então, qual é o significado? Né? Quer dizer, para isso que a gente mostrou agora, a gente não precisava que essa relação de integridade aqui fosse mônica. Né? Isso valeria simplesmente se eu tivesse um elemento algébrico sobre a y. Né? Mas aqui a gente está exigindo que o coeficiente seja 1. Então, qual é o significado geométrico disso? Bom, então o que a gente fez aqui foi avaliar isso daqui, essas funções em y, num certo ponto y. Então, o que acontece se a gente varia, o ponto y? Bom, a gente vai estar variando esses coeficientes aqui, o que significa que as raízes, elas podem se tornarem raízes múltiplas, mas elas não podem desaparecer, porque o coeficiente aqui continua sendo 1. Então, o que isso sugere? Isso sugere que um morfismo finito é sempre sobrejetor. Então, vamos ver que isso de fato é verdade. Então, essa daqui é a quarta propriedade. Ou seja, f de x para y, morfismo finito.
Então, F é sobrejetor. Deixa eu usar a mesma anotação de antes. Deixa eu escrever isso em AN com funções coordenadas x1, xn. AN, funções coordenadas yn. Então, vamos entender agora por que esse morfismo é sobrejetor. Ok, então vamos voltar para a definição de morfismo finito. A gente tem essa extensão de anéis aqui, que é uma extensão inteira, por hipótese. Uma extensão inteira. E agora a gente quer fixar. Então, isso daqui, deixa eu relembrar só o seguinte, que lembra que a gente sabe como, a partir dessa expressão aqui, a gente sabe recuperar o morfismo F. Se as funções coordenadas y e aqui são levadas em pullback de y, então a gente sabe que o F em coordenadas é definido exatamente por essas funções regulares em x. Então, isso daqui é a expressão do morfismo F em função do homomorfismo de anéis associados. Ok, então agora o que a gente quer fazer é entender quem é a imagem inversa de um ponto. Vamos tomar um ponto y. Em y. Deixa eu denotar por my o ideal maximal de y no anel de coordenadas de y. Então, isso daqui é gerado pelas funções. Deixa eu tomar y com coordenadas A1, AM. Então, esse ideal maximal vai ser gerado pelas funções y menos AI. E o que significa? Então, a gente está querendo entender quem é a imagem inversa de y. Então, o que significa dizer que x pertence à imagem inversa de y? Bom, isso significa dizer que essas funções coordenadas, quando aplicadas, essas funções regulares, quando aplicadas em x, vão dar exatamente A1, A2 até a n. Né? Ou seja, isso significa dizer que essas funções se anulam no ponto x, ou seja, que o pullback do ideal de y está contido no ideal maximal de x. Então, isso daqui é a tradução algébrica para um ponto está na imagem inversa de y. Né? Essa relação aqui entre os ideais maximais. Então, para ver que a gente quer mostrar que o morfismo é sobrejetor, ou seja, a gente quer mostrar que isso daqui é não vazio. Então, para mostrar que isso daqui é não vazio, a gente tem que construir um ideal maximal de x que contenha esse ideal pullback de my. E agora vai ser bastante simples, porque o que a gente sabe? A gente sabe que my está contido em AY e é diferente. Bom, isso aqui simplesmente pode supor que é diferente, porque senão y é um ponto e o resultado é trivial. Né? Então, podemos supor que aqui a gente tem um ideal diferente de todo AY.
E agora a gente vai aplicar o lema de Nakayama. Então, o que o lema de Nakayama diz para a gente? O lema de Nakayama? Diz para a gente que quando eu tenho uma extensão inteira de AY, se eu começo com o ideal aqui, que não é todo o anel, o ideal gerado por esse ideal nesse anel maior também não é todo o anel, né? Ou seja, F estrela de MY, ideal gerado por isso em AX, é diferente de AX. Agora, como esse ideal não é todo AX, a gente sabe que existe algum ideal maximal que contém esse ideal. Então, usando aqui o lema de Zorn, na verdade, portanto, existe ideal maximal MX de AX tal que F MY está contido em MX, ou seja, F de X igual a Y. Então, morfismos finitos são sobrejetores. Então, vamos voltar aqui a um exemplo de um morfismo que tem todas as fibras finitas, mas que não é morfismo finito, né? Então, vou terminar com um exemplo, que foi também o primeiro exemplo da aula, que é um exemplo que a gente já viu, que é o seguinte: eu vou olhar, vou tomar como X uma hipérbole em A2. Então, esse aqui é o meu conjunto X. Com coordenadas, então, aqui x, y. E eu vou tomar como y A1 com coordenadas t. Aí eu considero um morfismo f de x para y, dado por projeção. Então, isso daqui vai ser x, y em x, né? Então, eu posso pensar no y como sendo a coordenada x aqui, o eixo x. Então, o que a gente está fazendo aqui é a projeção. E esse morfismo aqui é um homomorfismo de anéis associados. Vai de K de Y, que é o anel de coordenadas em T, K de XY modo XY menos 1, e repara que isso daqui é exatamente o anel de polinômios em T e 1 sobre T. Então, a gente já viu que essa extensão de anéis não é uma extensão finita. A gente viu no início da aula, né, que se eu olhasse para o ideal gerado por T aqui dentro, quando eu olhava para o ideal gerado por ele aqui dentro, eu tinha todo o anel. Então, isso exatamente está... Se você olhar para a prova, é exatamente o que a gente mostrou, né? A gente tomou, nesse caso aqui, tomando o ponto associado ao ideal maximal gerado por T, ou seja, esse ponto aqui, ele não está na imagem do morfismo, né? Então, foi exatamente esse ponto aqui que a gente usou, né, o lema de Nakayama, que não se aplica nesse caso. Ok, então, isso é o que eu queria falar sobre morfismos finitos por enquanto. Alguma pergunta? Bom, então, na semana que vem, a gente vai estender essa definição para variedades quase projetivas quaisquer. A extensão vai ser relativamente simples. Todas essas propriedades que a gente viu para morfismos finitos de variedades afins vai valer, em geral, para qualquer morfismo finito.